Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Social. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social. Eu sou Flávia Lobo, jornalista, e hoje nós vamos falar de inclusão. Você já imaginou pegar um banho de mar em uma cadeira anfíbia? Tem ideia do que seja isso? Ou jogar futebol em cadeira motorizada, com torcida, estratégia e muita emoção? E que tal surf adaptado, vôlei sentado, handbike e stand-up paddle? Eu vou dizer para vocês que assim, o stand-up paddle eu curto. Mas surf, vôlei não é minha praia. Agora imagina se isso tudo for adaptado e tiver ao seu alcance. A gente vai falar do Instituto Novo Ser, uma organização que nasceu para garantir direitos, abrir caminhos e mostrar que inclusão é cidadania, é esporte, é lazer, é cultura, é tecnologia e principalmente autonomia. E quem conversa conosco sobre tudo isso é Fabinho Fernandes, fundador do Praia para Todos e diretor do Instituto Novo Ser. Seja muito bem-vindo, Fabinho. Obrigado, Flávia, pelo convite, a todos os ouvintes da rádio também. Vai ser um bate-papo inclusivo, maravilhoso. Não saia daí, não perca, que vai ser sensacional. Vai ser e já está sendo, sabe por quê? A gente estava nos bastidores aqui conversando. Tem muita coisa que a gente, que não é PCD, que não tem deficiência, precisa aprender, né, Fabinho? A gente precisa se ligar em algumas coisas. Acho até que já melhoramos bastante, mas no dia a dia a gente ainda está devendo, né? Exatamente. E esse é o intuito, é esse bate-papo gostoso, tranquilo e acessível e inclusivo para você. Agora, como é que... Já vamos começar logo a nossa conversa e eu te pergunto, como é que nasceu o Novo Ser? Então, o Instituto Novo Ser, ele vai completar 25 anos e ele surgiu através do Ricardo, que é um dos diretores do Instituto junto comigo, e a Nena, nossa presidente do Instituto, que é mãe do Ricardo também. E o Ricardo, ele sofreu um acidente automobilístico também, assim como eu sofri. Ele tinha, acho que 14 anos na época, se eu não me lembro, 14, 16 anos. E ele se viu numa posição de uma tetraplegia e que também não tinha informação. Imagina, eu tenho 26 anos de acidente, de lesão medular. O Ricardo, acho que ele tem 28, mais ou menos assim, ou 29. Naquela época não se tinha informação. É verdade. Para as pessoas com deficiência. Você olhava e falava assim, vai morrer. Não tem tratamento. Você não tem hoje o tratamento que a gente tem. Os remédios, toda a tecnologia que a gente tem, não existia isso, vamos botar 30 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Então, a Nena, junto com a Sheila, que é uma fisioterapeuta assim, fora da curva também, montaram esse instituto para poder ajudar as pessoas que tinham lesão medular. E era exatamente para isso, para ajudar pessoas que tinham lesão medular. Então, tinha umas visitas em casas, tinha uma visita no hospital ou outra, mais para levar informação. Assim como o Ricardo precisou e assim como eu precisei também. Para entender o que era a lesão medular. Então, foi criado basicamente para isso. Só que a necessidade ela foi crescendo, e a gente começou a ampliar não só para as pessoas que tinham lesão medular, mas para todas as deficiências. Para todas as pessoas que realmente se sentiam desamparadas, que se sentiam sem a informação correta para que elas pudessem ter uma vida mais tranquila, vamos botar assim, uma vida com menos dificuldade. E a gente começou a ampliar. E de lá para cá a gente veio crescendo e chegou a esse modelo todo que a gente vai falar aqui. Agora, o seu acidente foi de carro? Como é que foi? Então, eu trabalhava foi de madrugada, eu trabalhava com show, era produtor de vários artistas famosos. Eu trabalhava no estúdio de gravação, depois eu saí dali e fui trabalhar diretamente com os artistas. Trabalhei com Cara Metade, Chiclete com Banana, Zeca Pagodinho, trabalhei com esses artistas todinhos. E eu sofri um acidente voltando do show do Cara Metade em 1999. Eu estava com muito sono, nós tínhamos feito vários shows naquele mês e o corpo não resiste, não adianta. É verdade. Dizem que a pessoa consegue levar o carro para casa bêbada, mas não consegue levar com sono. E assim aconteceu comigo. Eu estava com muito sono de madrugada, deixei os meninos no hotel e fui levando o carro. Eu morava na Praça Seca, hoje eu moro no Recreio.
Saí de Copacabana, deixei eles no hotel em Copacabana e fui dirigindo em direção à Barra da Tijuca. Só que no meio do caminho, a 200 metros de onde eu ia parar o carro para dar uma descansada, o carro subiu a agulha do meio, bateu, foi capotando e eu tive uma lesão medular aqui no nível do pescoço, na altura do pescoço, que foi o nível C6, C7. E eu praticamente morri. Mas aí a gente pode até falar para os nossos ouvintes, e Deus ele é poderoso, é maravilhoso, que ele avisou que eu ia sofrer um acidente e eu não levei a sério. Ele usou uma moça que trabalhava na casa de uns amigos meus, que ela virou para mim e falou assim: Fabinho, eu preciso te avisar de uma coisa. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: ó, Deus mandou te avisar que você vai sofrer um acidente de carro. E ela descreveu, Flávio, como seria o meu acidente. Seu acidente vai ser numa curva, vai ser assim, 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 assim. Eu falei: que acidente nada, para de palhaçada. Ela falou: Fabinho, é sério, deixa eu orar com você, te ungir com óleo. Eu falei: tá bom, vai, ora, unge aí com óleo. Aí ela me ungiu com óleo e tal, eu fiquei de olhos abertos e não levei a sério. 3 meses depois, eu sofri um acidente. E aconteceu exatamente como ela falou. Estava na pista do meio da Avenida das Américas, meu carro fez a curva, subiu a agulha do meio, bateu, foi capotando, e aí quando eu tive a lesão na medula. Fui levado para o Hospital Miguel Couto, aqui na Gávea, e ali eu só escutei o médico falar assim: esse aí, se não morrer, vai ficar tetraplégico. Aí eu estava de olhos fechados, eu abri o olho e fechei, e pensei comigo: tá amarrado em nome de Jesus. Porque é na hora da dificuldade, você que está vendo a gente aí, você vai entender, é na hora da dificuldade que você faz? Que você procura Deus, né? Exatamente. É ali, é só na hora da dificuldade. E de madrugada, 3 e pouca da manhã, no hospital, acordei de manhã, eu estava com ar em volta da minha cabeça, parafusado aqui. Aqui eu tenho até umas marquinhas ainda aqui. E aí quando eu abri o olho de manhã, eu não conseguia olhar para o lado, Flávio, assim, ó. Eu já não mexia mais nada. Hoje eu tenho os movimentos aqui, mas foi muita fisioterapia, muita musculação, muita natação. Eu imagino. A sua história, e incrível, né? Deus realmente faz as suas revelações, mas além de fazer as revelações, ele tem os propósitos dele. E aí, que bom que desse acontecimento, que é um acontecimento que ele é muito impactante emocionalmente na sua vida, em todos os sentidos, mas você consegue desse impacto, literalmente, né, já que a gente está falando de um acidente de carro, desse impacto tirar um propósito para ajudar os outros. Então, você que está acompanhando a gente, Deus sempre tem um propósito para a nossa vida. Por pior que seja a fase que você está passando, Deus sempre tem um propósito. O importante é a gente se colocar à disposição dele. E você também me falando uma coisa, que há 20 e poucos anos, quando surge o Instituto Novo Ser, não se falava tanto sobre isso. Eu me lembro, eu tive uma amiga de faculdade, que é até uma jornalista, e ela voltando das férias, isso foi em 98, voltando das férias, ela sofreu um acidente, porque um par de pneus da carreta que transportava mármore, que ia na frente do carro dela, se soltou, e aí, quicando na estrada, veio e acertou o carro que ela estava. E ela ficou tetraplégica. E para mim isso foi muito impactante, porque ela era minha melhor amiga de faculdade. E eu vi a necessidade, nessa época, da fisioterapia, aprender a respirar novamente, entender o que é lesão medular, entender que você pode recuperar ou não os movimentos, se você vai ficar tetraplégico, se você vai recuperar uma parte ou outra, quanto tempo isso vai levar. Eu tive essa vivência acompanhando a Juliana durante o tempo da faculdade, e eu vi a importância de instituições, por exemplo, como a BBR, o Sara Kubitschek, até, vou te dizer, até assim, o pessoal que praticava yoga, etc. e tal, chegou aí na casa dela para ensiná-la a respirar novamente, pelo diafragma, de uma maneira involuntária e não voluntária do jeito que ela estava. A gente não se dá conta, o Fabinho, dos desafios que a pessoa com uma lesão medular ou com qualquer outra deficiência passa. Só eu sei, e Deus,
como foi o meu início do dia hoje para eu chegar aqui. Exatamente. Quais foram as dificuldades que eu tive para poder chegar até aqui. E a gente pode até falar, eu cheguei aqui agora para a gente realizar a entrevista e a vaga que tem aqui em frente ocupada por um carro que não é de uma pessoa com deficiência. Exatamente. Então a gente tem que ficar parado no meio da rua, procurando um local para estacionar. E aí tem a vaga de idoso, o pessoal, não, para na vaga de idoso. Eu falei, não, irmão, eu não sou idoso. Eu vou chegar a essa idade, mas hoje eu quero parar na vaga de deficiente. Quando eu ficar idoso, eu vou poder escolher, ou de deficiente ou de idoso. Então, vou ter os 2 cartões, entendeu? Então, mas eu acho que mais do que isso, Flávia, você estava falando, você foi entender o que é recuperação física e tal, mas o mais importante disso não é a recuperação física, não é a acessibilidade, não é nada disso. O mais importante disso é a tua recuperação mental. Porque se você não tiver uma recuperação mental muito, muito forte, não vai adiantar o físico, a acessibilidade, a rampa, que não vai fazer efeito para você. Mas eu acho que nós e o governo também, isso a gente fala da área da saúde, da área da saúde num todo, enfermagem, a fisioterapia. Vamos botar educação física também, que eu sou muito grato. Hoje eu sou o que eu sou por causa da fisioterapia e da educação física. Porque uma me reabilitou e a outra me condicionou. Então, se a gente tem na área da saúde uma rede de proteção e de informação para todas as pessoas com deficiência, cara, a galera estava voando. E é bom você falar isso porque, por exemplo, o Novo Ser tem projetos desenvolvidos para que justamente essas possibilidades, essas oportunidades, e é claro também, né, quando você mexe com a informação de qualidade e a autoestima, eu não gosto muito de usar o termo, apesar de ser muito usual, do empoderamento, mas quando você oportuniza possibilidades e você acredita, a pessoa com deficiência consegue ir adiante. E o Instituto Novo Ser faz isso com os projetos desenvolvidos. Exatamente. Quais são esses projetos? Então, como eu falei no início, ainda há pouco, era só focado na lesão medular. Só que nós vimos a necessidade de crescimento de todos os nossos projetos e de atendimento, não é assistencialismo, tá? Uhum. De atendimento, de levar a informação para todas as pessoas que tivessem a necessidade, as quais a gente pode apresentar uma solução. Então, a gente aumentou o número de palestras, o número de visitas em casas, o número de pessoas de uma rede que pudesse ajudar a doar uma cadeira de rodas, que pudesse ajudar, de repente, a fazer uma rampa na casa de um deficiente, a gente conseguia um empresário ou outro e tal. Isso foi crescendo. E aí, em 2008, o Praia para Todos, ele entra para, vamos botar assim, consolidar o Instituto Novo Ser no quesito de atender a mais pessoas com deficiência. A chegar no Brasil inteiro com um nome muito mais forte e que veio o Instituto Novo Ser. Embaixo desse guarda-chuva aqui tem o Praia para Todos, tem o Power Soccer. O Praia para Todos você já conhece. O Power Soccer é o projeto que é o futebol em cadeira de rodas motorizadas, que nós trouxemos isso para o Brasil. Nós fomentamos o time da Argentina e do Uruguai. Se hoje na Argentina tem o Power Soccer, hoje tem no Uruguai, graças ao Brasil que nós trouxemos isso para cá. Então, depois você pode entrar no nosso Instagram, não sei se a gente consegue passar as imagens aqui também, que é mostrar como funciona o Power Soccer. Então, Instituto Novo Ser, Praia para Todos, Power Soccer, tem o Xulia, que é um comando de voz que foi desenvolvido pelo Ricardo. O Ricardo, que como eu falei, é o diretor da ONG junto comigo, e a mãe dele, que é a presidente, ele aqui no Brasil, o primo dele na Espanha, eu acho, desenvolveram esse sistema, porque o Ricardo ele usava o Motrix para poder se formar, para poder estudar, que era um programa também de voz. Só que ele monta com o primo dele um Motrix que é muito melhor, com mais tecnologia, com mais, vamos dizer assim, mais possibilidade, mais facilidade de quem está usando. Então, tem o Praia Motrix, para Todos, o Motrix, Praia para Todos, Power Soccer, o Motrix,
Tem o vôlei sentado de praia, que é um time que a gente tem e a galera treina lá na praia, que é uma modalidade paralímpica. Só que a gente quer crescer muito mais com isso. A gente quer, dentro do Instituto Novo Ser, ter formações de atletas. Porque não adianta a gente só, vamos ali para a praia, vamos jogar aqui, não, vamos fazer isso. Não, a gente quer ter uma base de formação de novos atletas para as Paralimpíadas. Mas também de mudança de mente, mudança de pensamento dessas pessoas que hoje estão segregadas dentro de casa. Assim como você que está nos assistindo, de repente está aí. Então, se você está aí, entre em contato com a gente, que a gente pode ter uma solução para você. A gente tem o Vox Populi Esporte toda segunda-feira aqui na Rádio Catedral, que a gente traz sempre um atleta, alguém do esporte, para conversar com a gente. Veio a Jéssica Guerra, né, que é a nossa campeã aí de remo adaptado. A gente já teve também outros atletas paralímpicos e eu sempre vejo a potência, mas eu queria ouvir de você agora. Por que o esporte é uma ferramenta tão poderosa de inclusão? Eu falo para as pessoas, e até em palestras quando eu vou fazer, nas entrevistas também, que o esporte é o remédio mais elevado que existe no planeta. Você desenvolve não só o intelectual da pessoa, mas o físico, a disposição. Você está no coletivo com as pessoas, você está com um grupo de pessoas onde você pode trocar ideias. Por exemplo, eu usava fralda no início do meu acidente. Não tem problema nenhum em falar com isso. Tinha uma camisinha no meu pênis onde eu tinha que fazer o xixi e vinha para um saquinho aqui do lado. Então eu ficava olhando assim, eu falei, caramba, eu vou viver a minha vida inteira com isso? Mas quando a gente vai para o meio da galera, que é onde o esporte também está, quando você começa a conversar com as pessoas, mas tu não usa fralda? Não, não uso. Pô, então, aí eu penso, se fulano não usa, por que eu vou usar? É verdade. Então eu não vou usar. Então você começa a trocar. E no meio esportivo, isso acontece com muito mais potência. Porque a galera tá ali no meio competitivo. Então você quer competir, você não quer perder, mas é competir de uma maneira saudável, não é competir para tirar onda, eu ganhei, não. Você quer competir para você também se desenvolver. Então isso é muito importante. Então eu falo, mais uma vez, o esporte é o remédio mais elevado que se tem. Aí agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. O Praia para Todos é o remédio mais elevado que se tem no planeta quando se fala para a pessoa com deficiência. Por que eu estou te falando isso, Flávia? Porque os relatos, os depoimentos que a gente tem são incríveis. A gente estava vindo para cá, eu e o João, que está aqui, meu parceiro, que também tem uma deficiência, que hoje é diretor de comunicação do Instituto Novo Ser. Ele abriu o WhatsApp dele e me mostrou uma mensagem de um pai agradecendo porque o filho dele, acho que surfou lá no projeto Praia para Todos, fez uma atividade e falou assim, não sei nem como agradecer, serei grato o resto da minha vida pelo que vocês fizeram pelo meu filho. Em São Paulo, tem uma história muito engraçada, que foi uma senhora de 92 anos, que morava, a gente fez o projeto ali em Santos, que morava a 800 metros da praia e ela nunca tinha entrado no mar. Uau! E ela conversando comigo, batendo papo ali, ela vira e fala assim, eu moro aqui a 800 metros, nunca entrei no mar. Com deficiência ou sem deficiência? Com deficiência. Olha. Todo mundo chorando, emocionado. Ela vai para o mar e volta na cadeira anfíbia com os nossos profissionais que a gente tem de educação física, fisioterapia, terapia ocupacional. E ela volta chorando e fala assim, agora eu posso morrer. Olha o que o esporte faz. Olha o que a inclusão faz. Exatamente. Não é o remédio mais elevado? É o remédio mais elevado. Agora, como é que funciona o Praia para Todos? Então, qualquer pessoa pode participar. Nós começamos muito pequenininhos ali no Leblon, e era uma esteira de bambu. Me lembro disso. Com uma cadeira anfíbia, uma tenda. Aí veio crescendo. Aí a Michelin, uma diretora da Michelin que estudava comigo, eu me formei em Direito, e ela também, ela era diretora do RH. Ela falou assim, Fabinho, eu quero ver de que forma que eu posso ajudar o instituto de vocês. Eu estou numa multinacional e eu tenho como ajudar. Ela começou ali, doou uns computadores, laptops naquela época,
E aí, no segundo ano, ela veio, pô, a gente pode tocar esse projeto de acessibilidade. E a gente veio crescendo, e chegou nesse modelo que é o Praia para Todos hoje, acontecendo no Recreio, em frente ao Hotel Ser Designer, na Barra da Tijuca, ali no posto 3, e Ipanema no posto 10, Copacabana entre o posto 5 e 6, na saída da Rua Júlio de Castilho, e no Flamengo, no posto 3 também. Então ele funciona todo sábado e domingo de 9 às 14. A nossa equipe chega às 7h30 para montar o projeto, para que 9 horas ele esteja pronto, para que todas as pessoas possam participar, todos os nossos frequentadores passam a ser atendidos ali, recepcionados. Então nós temos, como eu falei já, profissional da área da saúde, pessoal de educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, estagiários dessas mesmas áreas e voluntários que trabalham com a gente. Na praia? Na praia. Então essa galera, ela é totalmente treinada no Hotel Windsor, que tem na Barra da Tijuca, que aqui também é um parceiro, assim como o Ser Designer também é, mas o Windsor também é um parceiro nosso e um parceiro já há anos com a gente. Então que ele monta ali um coffee break, a galera come, confraterniza ali, mas aprende como lidar com a pessoa com deficiência que vai chegar até o nosso projeto. Então, como é que eu vou transferir, por exemplo, cheguei lá, o Fabinho, nunca entrei no mar, como é que o nosso profissional vai transferir o Fabinho da cadeira dele para a cadeira anfíbia para poder entrar no mar? Então, depende da deficiência, depende da patologia dessa pessoa. Se ela tem uma distrofia muscular, se ela tem um Duchenne, seja lá qual for, ou se é um tetraplégico, se a lesão medular é mais baixa ou mais alta. Então, tudo isso é ensinado no nosso workshop de treinamento, que é no Hotel Windsor. Então, a galera sai dali já qualificada, treinada para atuar lá nas areias do nosso estado do Rio de Janeiro, mais precisamente aqui no município do Rio de Janeiro. A gente já está indo para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar todos esses projetos, vai detalhar tudo e saber como que todas essas atividades, essas iniciativas impactam na vida das pessoas com deficiência e em quem tem mobilidade reduzida de alguma maneira. Olha só, eu só vou para o intervalo te deixando pensar no seguinte: a gente hoje aqui está falando de inclusão, você deve estar pensando assim, mas eu não sou uma pessoa com deficiência, eu acho super legal, eu apoio a causa, mas eu não sou e não convivo com ninguém. Só tenho a te dizer o seguinte, amigo, nós vamos envelhecer. E o envelhecimento nos coloca no mesmo patamar de uma pessoa com deficiência. É redução de visão, de audição, de capacidade de se mover, de se locomover, de memória. Não é isso? A gente tem que lembrar que o planeta está vivendo o seu ápice de longevidade e o Brasil também. Então, eu convido aqui a todos os católicos, a toda a comunidade, a todo mundo que está nos assistindo, a pensar que sociedade eu quero para o meu envelhecimento e agora para o meu irmão que tem deficiência. A gente vai para o próximo bloco e volta já já. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Voltamos com o nosso último bloco, hoje conversando sobre o Instituto Novo Ser. Olha, eu estou me divertindo hoje na companhia do diretor, do Fabinho Fernandes, estou aprendendo muita coisa, estou refletindo aqui qual é o meu papel na sociedade, como que eu posso ser uma cidadã melhor e uma irmã de comunidade, né? A gente aqui está falando para católicos, para cristãos, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, segundo o propósito de Deus. Essa conversa hoje é para elevar a autoestima de quem tem e de quem não tem deficiência, porque a gente está falando de um instituto que promove a inclusão através do esporte, da cultura e da tecnologia. E é gratuito o projeto? Flávia, é totalmente gratuito. Sabe por que ele é gratuito? Porque hoje a gente tem a Michelin, a Shell, como as nossas principais patrocinadoras, patrocinadora master, a Michelin e a Shell, e a gente é muito grato, muito obrigado a essas empresas que patrocinam para tornar isso gratuito. Porque é um projeto muito caro. É um projeto que necessita de muita verba para que a gente pudesse fazer. E essa verba ela vem toda pela lei de incentivo ao esporte. Então, ao invés da empresa pagar parte do imposto, ela destina para o projeto Praia para Todos, onde a gente pode dar assistência
a todas essas pessoas. Não só a Michelin e a Shell, mas a gente também tem outras empresas, a Ortotec, a Eurobras, que é uma empresa de container também, que ajuda a gente, porque cada ponto que a gente tem um container com todos os materiais que são utilizados na praia. Então imagina. A prancha de surf, a cadeira anfíbia, a handbike, o frescobol adaptado, as nossas tendas. Frescobol adaptado, as nossas tendas. Todo o material que a gente utiliza no projeto é guardado dentro desse container. A gente tem um na Barra, a gente tem em Ipanema, a gente tem em Copacabana, a gente tem no Flamengo. Então, todos os pontos, a gente tem um local de armazenar todos esses materiais. Então, é graças a essas empresas que a gente pode oferecer todas essas atividades de dezembro a julho, gratuitamente, todo sábado e domingo, de 9 às 14. Olha aí, você que está de férias, está um calorão no Rio de Janeiro, já pensou em pegar onda? Né? Dá um pulinho lá nesses pontos que a gente está falando aqui, está comentando, porque eu acho que vai ser uma experiência bem legal. São voluntários todos esses que trabalham no projeto? Então, nós temos voluntários e temos profissionais que são remunerados. Os voluntários, eles recebem passagem e o lanche que a gente dá lá no dia para eles. E nós temos a equipe técnica e a equipe de coordenação. Tanto a equipe técnica quanto a equipe de coordenação, todos eles são remunerados. Então, essas pessoas, elas podem começar como voluntários. Tem pessoas que começam com estágio. E elas vão subindo, vão crescendo e podem chegar a ser técnicos e também coordenadores e passarem a receber a verba que a gente destina ali todo dia de trabalho. Então, eles recebem por mês também. É, porque o terceiro setor é feito de voluntários e, obviamente, do staff que toca administrativamente essa parte toda dos projetos. Agora, o que é o Power Soccer? Ele ainda é pouco conhecido e por que ele é tão inclusivo? Por que o Power Soccer... Vamos pela última fala dela. Por que ele é tão inclusivo? Porque imagina uma pessoa com uma distrofia muscular, que não pode fazer esforços, que não pode praticar nenhum outro tipo de esporte. E isso era dito pelos médicos. Mas quando o Power Soccer chega no Brasil, ele muda totalmente essa informação e essa história. Porque o paciente, ele chega para o médico e fala assim: doutor, eu vou jogar Power Soccer. Aí o médico: não, você não pode fazer esforço. Você não pode praticar nenhum outro tipo de nenhum esporte. Não, mas tem o Power Soccer. Tá, me mostra aí que Power Soccer é esse. Aí ele mostra um vídeo, aí o médico olha e fala assim: não, esse aí você pode. Porque é a cadeira que faz o esforço. É a cadeira que bate na bola. Olha. A bola tem, se eu não me engano, 31,5 centímetros de altura. Na cadeira tem o chamado footguard na frente, que é um ferro, que esse ferro, que é parafusado na cadeira, ele bate na bola. Então, são 4 jogadores, 4 contra 4, 1 no gol e 3 na linha, e você joga ali de igual para igual. E aí nós tínhamos um dos nossos primeiros atletas, o Flávio, e aí eu mando um beijo para o Beto, para a Lili, que são maravilhosos, para essa família linda que a gente conhece. Fala do Ramon. Ramon já faleceu, mas ele tinha um sonho de ser jogador. Olha por que ele é tão inclusivo. Ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Só que ele andava, e aí ele começou a cair, começou a perder as forças, e aí levantava, caía, pum, cadeira de rodas. Aí ele falou assim: cara, acabou meu sonho de ser jogador de futebol. Só que Deus, ele é tão poderoso, vocês sabem disso, né? A gente sabe disso, né, Flávia? Como ele é misericordioso. Ele dá a possibilidade do Ramon conhecer o Power Soccer. E o sonho dele de ser jogador de futebol é restaurado. Se realizou. Quando ele olha aquilo ali, ele fala assim: peraí, então eu posso ser jogador de futebol? E ele vai ser um dos primeiros atletas. Na verdade, acho que foi o segundo atleta, que o primeiro foi o Ricardo, que trouxe o Ramon, e ele realizou o sonho dele de ser jogador de futebol. E ele viajou, eu não lembro o país que o nosso time foi, e com a ajuda do Ramon,
nós ganhamos o Instituto Novo Ser, o Clube Novo Ser de Power Soccer, ganhou a primeira Libertadores. Uau! Com a ajuda do Ramon. Uau, que máximo! Então, e logo na volta, o Ramon, alguns meses depois, o Ramon falece, mas ficou o legado. E a experiência. Voltando à sua pergunta, por que é tão inclusivo? Porque as pessoas que não poderiam praticar nenhum esporte, hoje podem jogar o Power Soccer e realizar os seus sonhos e participar de uma inclusão poderosa, assim como é o Praia para Todos. E quem é que pode participar dos projetos? Tem faixa etária? Como é que está isso? Não tem faixa etária e qualquer pessoa pode participar. A gente não proíbe, não tem como. A gente quer atender o maior número de pessoas possível que cheguem até a gente. E para você ver, Flávia, tem ainda milhares de pessoas que não conhecem os nossos projetos. Não, mas agora a gente vai espalhar isso daí. Eu conto com todos os amigos da Rádio Catedral para espalhar esses projetos aí. Milhares de pessoas que ainda não conhecem o Praia para Todos, não conhecem o Power Soccer. E o Praia para Todos já teve uma mídia muito grande no Brasil, em todos os programas de televisão, dos mais tops que a gente tem aí na televisão brasileira, já apareceu. Só que essa informação ainda precisa chegar. Então, por favor, você que vai estar assistindo aí, compartilhe o link para alguma pessoa que você conheça, então que você está assistindo não conhece, mas você vai encontrar com alguém na rua que tem uma deficiência, manda o link, então mostra para essa pessoa para que ela possa participar também. Exatamente. Hoje a gente aqui tá falando, né, de um assunto que é tão importante, tem tanto a ver com cidadania, com oportunidade, com fazer o bem mesmo. E compartilhar um programa é fazer o bem. Você pode estar levando informação, oportunidade e de repente, eu ia falar somente, mas na nossa vida, do jeito que o mundo tá, o que é um dia feliz na praia, né? Você pode transformar a vida de uma pessoa a partir de um compartilhamento de programa. Então, não deixe de compartilhar, bota essa informação para rodar, que é muito importante. A gente já falou um pouquinho sobre o Xulia, né, que você explicou como é que ele funciona. Agora, qual a importância de projetos gratuitos para garantir a igualdade de oportunidades, Fabinho? É isso, é chegar a todo mundo. A gratuidade faz com que a diversão, o amor, a inclusão chegue para todo mundo. Você imagina um deficiente que não tem uma condição financeira de pagar um ingresso caro para ir para o Maracanã assistir o Mengão, nós somos flamenguistas, assistir um Mengão numa partida de futebol. A pessoa não tem. Ele tem o direito à gratuidade e o acompanhante. Então, a gratuidade, ele possibilita que essa pessoa com deficiência, ou idoso também, possa participar e viver essa emoção, que é ver um jogo do Mengão e um golaço do Arrascaeta, do Pedro, que é da minha igreja, o Pedro. Mas dá essa igualdade. Então, isso é muito importante. E o Praia para Todos faz isso. O Praia para Todos é um clube, Flávia, a céu aberto. A praia é o lugar onde todo mundo pode ir. A gente fala tanto que a praia é o local mais democrático, mais inclusivo e, de fato, com um projeto nesse sentido, se torna democrático. Não. Não? Ainda não. Porque Por quê? Ele seria democrático se tivesse em todos os lugares. É verdade, Fabinho, Mas ainda é democrático somente em 5 pontos do município do Rio de Janeiro. Então você já sabe, Recreio, Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Posto 10. Copacabana e Flamengo. Né? A gente vai, eu vou martelar isso aqui para a gente poder fazer esses pontos de fato se tornarem pontos de acessibilidade para cada vez mais cariocas, visitantes, turistas. Se depender de mim, vou avisar em todos os hotéis de Copacabana. Moro em Copacabana, vou botar todo mundo lá para falar dos pontos para ir, porque eu acho que vale a pena. Como é que a família participa? O que você tem visto de experiência? Hoje você falou que você acabou de receber uma mensagem de um pai agradecendo. Como é que a família participa desse processo de inclusão através das iniciativas do Novo Ser e do Praia para Todos? Pensa numa mãe que tem um amor por um filho que tem uma deficiência, um autismo grave, nível 3, que necessita de todos os cuidados.
E essa mãe sem amparo familiar, sem ajuda de governo, sem ter uma assistência boa, sem poder dar para o filho dela o melhor tratamento, o que há de melhor no mundo inteiro. Essa mãe chega no Praia para Todos, com o filho dela se debatendo, gritando, desorganizado. Em casa só ficava deitado numa maca, numa cama, coberto, gritando, onde os vizinhos reclamavam dela, onde os parentes não chegavam perto dela, não queriam estar com ela, e ela chega no Praia para Todos e, resumindo, o filho dela começa a viver uma experiência ali junto com ela, e hoje ela é extremamente grata ao filho dela. Hoje o filho dela não fica gritando dentro de casa, não fica se debatendo. Hoje ele chega no Praia para Todos com ela. Ela senta numa cadeira de praia, ele senta. Ela levanta, ele levanta. Aí ela levanta e fala assim, não, filho, pode ficar sentado aí que a mamãe não vai embora, não. Ela deixa o filho dela lá sentado, ela vai, dá a volta, bate papo com todo mundo. Tem liberdade de poder conversar, bater papo, tomar uma água de coco, sentar distante do filho dela para bater papo com as pessoas. O filho dela hoje, ele levanta sozinho, vai até a água, se molha, volta e senta na cadeira de praia e fica ali. Antigamente, o pacote de biscoito que ele estava comendo, se alguém chegasse perto, ele tirava, não dava para ninguém. Hoje, se você pedir, ele pega e dá o biscoito para você. Como é que a família participa? Nossa. A família vai para ali, ela deixa o filho dela com a gente e ela pode sentar na cadeira, tomar sua água de coco, beber, tomar a sua bebida, o seu aperitivo, sem se preocupar. O filho dela está se divertindo e ela pode ter o seu momento de lazer que muitas vezes não tem. É verdade. Na verdade, na maioria das vezes. Imagina uma mãe, essa mãe com seu filho autista, que tem essa jornada de 24 horas de poder cuidar do seu filho, que ele não pode ficar sozinho. E ela chega na Praia para Todos, encontra todos esses profissionais qualificados e prontos para receber o seu filho e ela. Ah, que beleza. Pronto para receber o seu familiar. Ó, que maravilha, hein? Continuando com o nosso papo, Fabinho, o que te levou a buscar os esportes radicais? Porque são radicais. A gente aqui está falando de stand-up paddle, a gente está falando de surf, né? Mesmo sendo tetraplégico. Quando você pratica, essa pergunta é muito importante. Se oferece para todo mundo, eu quero saber se você dropa as suas ondas. Então, esses aí eu nem tenho eles como radicais. Radical não? Eu acho que radical, eu acho que não te passaram essa informação, então eu passo agora, vou pegá-la de surpresa. Opa! Em 8, e aí eu falo isso com muita humildade, tá? Por favor. Mas serve como experiência e serve também para você entender qual é a tua missão. Por que você está aqui? Qual a diferença você tem feito na vida das pessoas? Como você tem sido usado por Deus para mudar a vida de quem está do teu lado? Então, por isso é que eu falo que é com muita humildade. Em 8 bilhões de habitantes do planeta, Deus falou assim, é você que vai fazer. E hoje eu me tornei o primeiro tetraplégico do mundo a saltar de paraquedas sozinho. Uau! Então, sozinho? Sozinho. Gente, até gritei no ouvido do ouvinte. Desculpa aí, ouvinte, eu dei um grito. Meu operador de áudio fez assim, como que diz, isso aí, estourou o canal. Você salta sozinho, Saltei Fabinho. sozinho. Nós gravamos para o Domingão do Faustão. Foram 20 minutos no palco, a matéria bombou, foi uma coisa linda. E foi assim, uma experiência indescritível, mas que eu posso descrever parte dela para você, porque foi o que eu falei, ninguém no mundo tinha feito. Em 8 bilhões de habitantes no planeta, Deus colocou a mão e falou assim, é você que vai fazer. Mas sabe por quê, Flávia? Porque eu entendi a missão que ele tinha para mim. Quando eu estava ali naquele CTI, entre a vida e a morte, onde o médico falava para o meu pai, de hoje o teu filho não passa, mas eu pedi a Deus para ficar lá dentro, ele relacionou o que eu tinha que fazer na minha vida, dali para frente. Tem muita gente que precisa você ajudar, tem muita cadeira de rodas para você ajudar a doar, tem muita palestra para você fazer, tem muito testemunho da sua vida para você dar, tem muita gente que precisa ouvir você falar. Quando eu entendi aquilo ali, eu voltei para as mãos de Deus e Deus falou assim,
agora eu vou te dar a tua missão. E aí ele me deu essa missão. Então são vários esportes que eu já pratiquei, são várias igrejas, são várias faculdades que eu já fui falar, que eu já fui fazer palestra. São milhares de pessoas que já me ouviram falar e que conseguem perceber que ali tem a mão de Deus. Então, o stand-up, o surf... Não é radical nada, eu falei, gente, pra mim é tranquilo. O surf, porque, né, pra mim, que sou praticamente um Raul na praia, né, surfar é o mais radical. Como assim você me pula Primeiro tetraplégico do mundo. Eu vou fazer, então, a pergunta... A saltar de paraquedas sozinho. Uma pergunta, obviamente, curiosa, porque Vai. se a gente está falando de tetraplegia, eu estou falando de capacidade de você ficar em pé. Como que você aterrissa? Então, foram anos treinando, porque, por exemplo, eu não fecho as mãos, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar o copo. A pinça, não sei se vocês né? já perceberam, eu pego o copo aqui. Se eu quiser beber sem as duas mãos, tá vendo que tem esse dedinho atrofiado aqui, tortinho? Eu encaixo ele aqui embaixo e aí eu consigo segurar o copo só com uma das mãos e vou beber minha água aqui, ó. Depois eu pego e coloco aqui. Isso. Então foram alguns anos treinando na musculação, na fisioterapia. Sim. Então esse braço, logo no início do acidente, Flávia, quando eu levantava, eu estava deitado. Quando eu levantava ele aqui, ele caía e ficava. Eu não tinha força para trazer ele para frente, então eu tinha que vir com esse daqui para poder arrastar ele para frente. Eu não tinha quase mobilidade, então eu tinha que desenvolver não só a minha parte de reabilitação, mas também a minha parte física, o meu condicionamento físico, para que eu pudesse realmente comandar e controlar o paraquedas voando. Exatamente, então, gente, pelo amor de Deus. Aí eu agradeço, como eu falo de novo, a fisioterapia que me reabilitou e a educação física que me condicionou, que me deu condicionamento físico também para poder saltar de paraquedas. Então foi muito treinamento e ali eu fazia todas as posições deitado, por exemplo, a fisioterapeuta me colocava sentado no tatame e aí botava aquele plástico, aquele elástico TheraBand que eu ficava puxando aqui, ó. Como se eu estivesse puxando o paraquedas aqui, o batoquezinho do paraquedas, o controle do paraquedas. E aí eu ficava treinando ali. Ela puxava forte, puxava para lá, puxava para cá. Eu deitava de bruço no chão e ela botava o elástico aqui, puxava meu braço aqui para trás e eu fazia força tipo 40 segundos. Porque quando você salta de paraquedas, você fica 40 segundos, 50 segundos em queda livre. E o vento, você cai a 200 por hora. 200 km por hora. Então vai jogar o teu corpo para trás. Nossa e ali Senhora. eu tinha que fazer força para frente. E eu fui fazendo todo o meu treinamento ali. E quando eu estava pronto, foi quando eu fiz o salto. Eu vou te perguntar, família, esposa, filho, Não, alguém? Ninguém ficou sabendo. Ah, tá, porque eu aqui já estou, né, tensa. Foi um segredo de Estado. Que eu falei para os meus fisioterapeutas, para a galera que estava fazendo o meu treinamento, ó, ninguém pode saber. Porque senão vão me trancar dentro de casa e não vão me deixar sair. E ali eu fiz todo o treinamento. Só no dia anterior à nossa viagem para Cabo Frio, porque o salto foi feito em Cabo Frio, foi que eu comuniquei o meu irmão. Eu falei para ele assim, um dos meus irmãos, nós somos 5. O Denis, Anderson, eu, a Neiva e a Raquel. Eu virei para o Denis e falei para ele assim, ó, se você falar para alguém, me esquece, você nem vai comigo. Aí eu contei para ele, aí ele, tu tá falando sério? Eu falei, tô, não conta para ninguém. A gente viaja hoje à noite. Aí ele, sério? Eu falei, Aí a van da produção parou lá, me pegou, fomos eu, ele, meu fisioterapeuta e todo mundo ali. Foi assim, foi incrível, Flávia. E aí... Depois que a gente gravou, que o salto deu tudo certo, e aí você perguntou, mas como é que você pousou? O treinamento, eu fiz todo esse treinamento, principalmente para eu não pousar em terra, porque eu poderia bater com a minha perna no chão e fraturar. Então nós chegamos à conclusão que eu teria de pousar no mar. Então nós colocamos jet ski de resgate, duas equipes lá em alto mar, tinha lancha da Capitania dos Portos, lancha do Corpo de Bombeiros, e a ambulância da SAMU na praia, se tivesse algum problema, já tinha ambulância ali. Então
A gente pediu, orou para que nada desse errado e não deu errado. Graças a Deus. Na verdade, teve 2 coisas que deram errado ali, eu vou explicar para vocês. Mas assim, o acidente, nada disso. Então, quando eu pousei no mar, e aí vocês vão ver as imagens, entra lá no meu Instagram que tem, Fabinho Fernandes RJ, que vocês vão ver o vídeo lá. Quando minhas pernas entram no mar, já está chegando o jet ski, a lancha do Corpo de Bombeiros, lancha da Capitania do Esporte, um outro bote que tinha lá. Enfim, já fizeram meu resgate e já me levaram para a beira da praia. Menino. Mas eu falei pro meu irmão, não fala nada. Menino, que ousadia. A gente está indo aqui, já levantaram ali para mim o tempo, ainda falta um pouquinho. Eu hoje vou pensar no que eu tenho feito de ousadia na minha vida. Assim, o que eu tenho feito de mais ousado na minha vida? Obviamente em Deus e com um propósito, né? Porque eu acho que levar essa bandeira, que não é a bandeira, é levar a sua vida. A sua vida, ela é a inclusão, né? A todas as pessoas, e mudar o pensamento de quem está do lado de cá é muito importante. Eu acho que a gente hoje está tentando fazer isso com esse programa. E aí, já que eu estou indo para um minutinho final, que já me levantaram ali o tempo, que conselho você daria para quem acabou de sofrer uma lesão e está tentando recomeçar? Existe vida após lesão medular, existe vida após acidente, existe vida após câncer, existe vida após qualquer dificuldade ou qualquer tragédia, qualquer coisa ruim, qualquer impacto ruim que você tenha na vida. Não desista. Não desista dos teus sonhos, não desista daquilo que você idealizou, porque o tempo vai passar. A nossa pele vai enrugar, a gente vai envelhecer, mas o que não pode envelhecer é o seu desejo de realizar e cumprir a missão que Deus te deu. Não desista, que eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida de alguém, na vida das pessoas que estão à tua volta, na vida das pessoas que vão passar por você. A gente costuma falar na igreja que a nossa vida é a Bíblia que as pessoas vão ler. Exatamente, a gente é o Evangelho vivo, né? É o Evangelho vivo. O que você está querendo comunicar e o que você está querendo que as pessoas leiam em você? Derrota ou vitória? Porque você, hoje, essa cadeira de rodas me leva a lugares em que as minhas pernas jamais me levariam. Aonde teus pensamentos estão te levando? Aonde os teus pensamentos estão permitindo que você fique estagnado, parado? Levanta essa cabeça e vambora, porque tem vida para viver. Fabinho, o programa hoje foi maravilhoso. Muito obrigada. Venha sempre que você quiser. Eu acho que a gente tem tanto para compartilhar, tanto para aprender, tanta troca, tanta experiência. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, viu? Essa casa está aberta para você todas as vezes que você quiser voltar. Nós é que agradecemos, Instituto Novo Ser. Entra lá no Instagram e vem conhecer a gente. Bora para mais uma. Okay, rapidinho. E o convite para ela tá feito, tá? Não é só entrevista, não. Agora ela vai no Praia para Todos e vai usar a cadeira anfíbia. Eu vou. Desafio lançado. Desafio lançado. Pode contar comigo. E você também, muito obrigada que acompanhou o Vox Populi Social. Você já sabe, você encontra esse e outros programas no nosso YouTube, da Rádio Catedral, e na Web TV Redentor. Mas se você não está conseguindo ver a imagem, está aí, de repente, no trânsito acompanhando, a gente também está em todas as plataformas de áudio. É só acessar e você encontra a gente lá. Até o próximo programa. Tchau! Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Vox Populi Social.